Saudações ismaquianas. Hoje nós vamos concluir o assunto processo legislativo que iniciamos ontem. Entretanto, é importante fazer uma retrospectiva do que foi dito ontem para que possamos então concluir na nossa aula de processo legislativo. Então nós dissemos que o processo legislativo é o processo de elaboração das leis e que este processo compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Isto aí está contido no artigo 59 da Constituição Federal. É o chamado processo legislativo, que é utilizado em todas as unidades da Federação, tanto na União, nos estados, Distrito Federal e municípios. Dissemos que o processo legislativo compreende dois tipos de processo: o processo legislativo ordinário e o processo legislativo especial. O processo legislativo ordinário, ele compreende apenas dois tipos de leis, que são as leis complementares e as leis ordinárias. O processo legislativo ordinário. Este processo legislativo ordinário passa por uma fase que é chamada de tramitação legislativa, que vai da iniciativa até a publicação. Iniciativa, discussão e votação, sanção, promulgação, publicação. No momento da sanção, que é a manifestação do executivo, pode ocorrer tanto a sanção como pode ocorrer também o veto. Então, lei complementar e lei ordinária passa por esta tramitação legislativa, o que já não ocorre com o processo legislativo especial, que é o que nós vamos hoje esgotar. Emenda constitucional, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Bom, mas o nosso retrospecto é em cima do processo legislativo ordinário que nós começamos ontem. Então, lei complementar é um tipo de lei que complementa o texto constitucional, que viabiliza a aplicabilidade de um determinado artigo, parágrafo, inciso, e não é de difícil tipificação, de difícil entendimento. É muito fácil, porque a lei complementar, a própria Constituição pede no seu dispositivo, lei complementar. Então você já está sabendo, quer dizer, expressamente a Constituição estabelece quando é necessário. Eu dei como exemplo para os senhores o caso do artigo 18, que trata da organização política e administrativa do Estado. O artigo 18, no seu parágrafo 2º, diz que pode-se criar territórios, pode-se transformar território em estados, mas isso só pode ocorrer através de uma lei complementar. Então a Constituição é clara, nós não temos, por exemplo, no momento, o território, mas pode ser criado a qualquer momento, através de uma lei complementar. E no futuro, esse território pode ser transformado em estado, também através de uma lei complementar. No parágrafo 3º do exemplo,
da divisão dos estados, da incorporação dos estados, que também pode ocorrer desde que haja um plebiscito, que é uma consulta popular, para que o povo, população interessada nesta divisão, se manifeste e diga se quer ou não a separação. A divisão, se for o caso também. Mas mesmo ocorrendo a opinião no plebiscito da vontade desta incorporação ou desta separação, ela só pode ocorrer através de uma lei complementar. Quer dizer, aprovado o plebiscito, não está decidido. Terá que existir uma lei complementar que venha então a fazer a divisão do Estado ou a incorporação do Estado. Eu dei inclusive como exemplo o nosso estado do Pará. Não faz muito tempo, houve uma proposta de divisão do Pará. Então foi realizado um plebiscito, mas o povo interessado na divisão se manifestou contrário. Mas mesmo que tivesse se manifestado favorável à divisão, as pessoas que habitam a região, ainda assim, só seria concretizado, consumado, através de uma lei complementar. Mesmo que o povo fosse às urnas, como foi, e dissesse que era a favor da divisão, mesmo assim, depois do resultado do plebiscito, nós teríamos que ter uma lei complementar para poder, então, concretizar aquilo que foi decidido pela vontade popular através do plebiscito. Muito bem. Depois nós vimos a fase introdutória. E eu expliquei aos senhores que fase introdutória nada mais é do que a iniciativa, ou seja, a apresentação do projeto de lei, tanto da lei complementar como da lei ordinária, né? Bom, mas eu pulei um pouquinho aqui, não falei na lei ordinária. Vou voltar para falar. A lei ordinária, ela é diferente da lei complementar, porque ela é uma lei que nós podemos dizer que é uma função típica do Poder Legislativo. A função típica do Poder Legislativo é fazer leis ordinárias. Leis que tratam dos assuntos da União em geral, exceto matéria constitucional. Então, quando o Poder Legislativo discute e vota uma lei complementar, ou discute e vota uma emenda, ou discute e vota um decreto legislativo, ele não está exercendo a sua função típica. Ele está no exercício de uma função atípica, porque a função típica do Poder Legislativo é fazer lei ordinária. A lei ordinária, para ser aprovada, ela deverá obter a maioria simples de votos, no mínimo a metade mais um do voto dos presentes. Já a lei complementar, para ser aprovada, deverá obter a maioria absoluta de votos. A maioria absoluta será no mínimo a metade mais um dos que compõem a casa. Então, se a casa se compõe de 100 membros, a maioria absoluta será atingida com 51 votos. No mínimo a metade mais um dos que compõem a casa, do total dos que compõem a casa. Agora sim, agora nós vamos para a fase introdutória, que eu disse há pouco para vocês, que nada mais é do que a iniciativa. O que é a iniciativa?
é a apresentação do projeto de lei. E esta iniciativa, ou seja, esta apresentação do projeto de lei, compete às comissões e membros do Congresso Nacional, Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e os cidadãos pela iniciativa popular. Isto aí é constante do artigo 61. O artigo 61 é que trata da fase introdutória, ou seja, da iniciativa, isto é, da apresentação do projeto de lei. E isto aí é comum, tanto para a apresentação do projeto de lei complementar, como para o projeto de lei ordinária. Aí nós falamos na iniciativa popular. A iniciativa popular é o povo podendo apresentar projeto de lei, ou lei ordinária ou lei complementar. Isto aí foi uma vitória da Constituição de 1988. Esta iniciativa popular dá-se com a apresentação do projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, percebe-se que esta iniciativa popular só será possível através de associações, sindicatos, né? Mas nós já temos exemplo. Crime hediondo foi iniciativa popular, lei do ficha limpa foi iniciativa popular. Vimos também os projetos que são de iniciativa privativa do Presidente da República. E eu citei o artigo 61 no seu parágrafo 1º, as situações em que o presidente poderá apresentar projeto de lei, né, relacionado ao efetivo das Forças Armadas, a normas referentes ao Ministério Público, etc. Vimos também a iniciativa do Poder Judiciário, contidas no artigo 93, por exemplo, que é as normas para a carreira da magistratura. Vimos também o artigo 125, parágrafo 1º, que fala da organização da justiça nos estados. E vimos também o Ministério Público podendo apresentar projetos de lei no que refere-se ao artigo 127, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, esta é a fase introdutória. A outra fase que nós falamos foi exatamente na fase constitutiva, que é o percurso que faz o projeto de lei. Então, falamos na deliberação plenária. O que é a deliberação plenária? A deliberação plenária é o trabalho desenvolvido em plenário, que é o local onde deputados e senadores se reúnem, para a apreciação do projeto. Esta deliberação plenária consiste na discussão do projeto, redação do projeto, emendas ao projeto, votação do projeto até a aprovação ou não.
Isto aí é uma deliberação plenária. Como o Brasil é uma federação, e sendo uma federação, nós temos um poder legislativo marcado pelo bicameralismo, ou seja, uma Câmara e um Senado, duas casas legislativas, uma de representação do povo e a outra de representação dos estados e também do Distrito Federal. Então, evidentemente, eu falei que um projeto de lei deverá ser apreciado pelas duas casas. Deverá ser apreciado pela Câmara e deverá ser apreciado pelo Senado. Entretanto, o projeto poderá começar por qualquer uma das casas. Daí, então, nós dizemos que tem uma casa ou Câmara iniciadora e tem uma casa ou Câmara revisora. A casa ou Câmara iniciadora é aquela que aprecia em primeiro plano o projeto. E a casa ou Câmara revisora é a segunda a apreciar o projeto. Disse também que qualquer uma das duas casas pode ser iniciadora ou pode ser revisora. Se o projeto começa pela Câmara, a Câmara vai ser a casa ou Câmara iniciadora e o Senado vai ser a casa ou Câmara revisora. Por isso que normalmente quando se fala nesses dois momentos, nunca se diz Câmara dos Deputados e Senado, sempre se diz Casa Iniciadora ou Câmara Iniciadora e Casa Revisora ou Câmara Revisora. Importante ressaltar que os projetos de autoria do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e os projetos de iniciativa popular começarão sempre pela Câmara. Então, neste caso, a Câmara será a casa iniciadora e o Senado será a casa revisora. O projeto, ao dar entrada na casa iniciadora, ele passará pela Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo da Comissão de Constituição e Justiça é exatamente observar a constitucionalidade do projeto. Observar se o projeto não está ferindo a Constituição Federal. Aprovado, tendo parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, ele seguirá para as constituições temáticas. Constituição temática varia de acordo com a natureza do projeto. Se for um projeto no campo da agricultura, será apreciado pela Comissão Temática de Agricultura. Se for um projeto sobre a educação, será apreciado pela Comissão Temática de Educação. E assim sucessivamente. Recebendo o parecer favorável, vai para o plenário para ser votado. Aprovado o projeto na casa iniciadora, ele seguirá para a casa revisora. Na casa revisora, ocorrerá o mesmo procedimento. Passará pela Comissão de Constituição e Justiça. Se a Comissão de Constituição e Justiça der o parecer favorável, segue para a Constituição Temática. Parecer favorável da Constituição Temática, seguirá para o plenário. Em plenário, aprovado, se for aprovado sem nenhuma emenda, o projeto seguirá para o Executivo, para o Presidente da República. Se sofrer alguma alteração, o projeto voltará à casa iniciadora, que vai apreciar a alteração.
Se a casa iniciadora não concordar com a alteração ocorrida, ela, a casa iniciadora, mandará direto o projeto para o Poder Executivo. E estes projetos seguirá na sua redação inicial, assim como ele foi aprovado na casa iniciadora, sem a alteração feita pela casa revisora. Muito bem. Eu falei também que o projeto, ao chegar no Poder Executivo, poderá ocorrer uma sanção ou poderá ocorrer o veto. A sanção é a aquiescência, é a concordância do chefe do Poder Executivo para com o projeto aprovado pelo Legislativo. Para se manifestar, ele tem o prazo de 15 dias úteis, que é chamado de quinzena do presidente. Se nesses 15 dias úteis ele não se manifestar, o projeto será considerado sancionado pelo silêncio do presidente. Aí nós estamos diante de uma sanção tácita. Se o presidente, nos 15 dias, se manifestar favorável ao projeto, então nós estamos diante de uma sanção expressa. Se o presidente discordar com o projeto aprovado pelo Legislativo, nós estamos diante de um veto. O veto só pode ser expresso, não tem veto tácito. Por quê? Porque o silêncio do presidente implica numa sanção tácita. Então só tem sanção tácita, não tem veto tácito. Veto só tem expresso. E este veto, ele pode ser um veto jurídico ou pode ser um veto político. O veto jurídico será quando o presidente vetar porque encontrou alguma inconstitucionalidade no projeto. Aí nós estamos diante de um veto jurídico. O veto político é se o presidente vetar alegando que o projeto não é de interesse público. Aí então nós vamos ter o veto político. O presidente, ao vetar, comunicará ao presidente do Senado os motivos do veto. O presidente do Senado, em 30 dias, convocará o Congresso para apreciar o veto. Se o veto for aceito, o projeto será arquivado. Se o veto for rejeitado, o projeto volta ao presidente da República, que terá 48 horas para promulgar. Se não promulgar, seguirá para o presidente do Senado, que tem 48 horas. Se não promulgar, seguirá para o vice-presidente do Senado, que terá que promulgar. Aí nós passamos para a fase complementar, que é a promulgação e a publicação. Eu disse que a promulgação é a oficialização da lei. É o meio pelo qual o chefe do Poder Executivo comunica ao corpo social a existência da lei, ordenando-lhe o seu cumprimento. Corpo social somos nós. E a publicação encerra o processo legislativo. É quando a lei é transcrita no Diário Oficial. A partir daí, ela passa a ser conhecida e obrigatória. Ninguém podendo alegar em sua defesa a ignorância à lei. Todos são obrigados a conhecer a lei, inclusive os analfabetos. Então nós paramos aí. Então, nós temos aqui agora um item que fala do procedimento
legislativo sumário. Procedimento legislativo sumário. Vou explicar o que é isso. O presidente da República, ao apresentar um projeto de lei, ele poderá solicitar urgência para apreciação do seu projeto. Neste caso, Câmara e Senado terão 45 dias para apreciar o projeto. Se em 45 dias, separadamente, Câmara e Senado não tiver apreciado o projeto, aí então nós teremos o chamado trancamento de pauta. O que é isso? Para-se todos os projetos, menos aqueles que têm prazo constitucional, como é o caso das medidas provisórias, e será apreciado o projeto do presidente da República. Chama-se sobrestamento. São sobrestados todos os demais projetos. Isto aqui, no tempo da Revolução, quando ocorria isso, era chamado aprovado por decurso de prazo. Quer dizer, se o Congresso não apreciasse nos 45 dias, o projeto era considerado aprovado por decurso de prazo. Isso aí caiu com a redemocratização do país. Muito bem. Aí nós temos os processos legislativos especiais. O que são os processos legislativos especiais? São aqueles que fogem às regras que são fixadas para a apreciação do projeto de lei complementar e do projeto de lei ordinária. Submete-se ao processo legislativo especial as emendas constitucionais, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Isso aí obedece ao processo legislativo especial. Emenda. A emenda constitucional é um ato exclusivo do Congresso Nacional. É função do poder constituinte derivado. Nós estudamos esses dois poderes, né? O poder constituinte originário é aquele que edita a primeira Constituição ou a Constituição posteriores. É escolhido pelo povo, né? O povo está representado através de uma Assembleia Constituinte. Este é originário. Quando a Constituição for emendada, é o poder constituinte, mas não é o originário. É o poder constituinte derivado, que neste caso é exercido pelo Congresso Nacional. Por ser o poder constituinte derivado, ele sofre limitações, né? Sofre limitações. Nós, quando estudamos o poder constituinte, que nós falamos no poder constituinte originário, nós dissemos que ele pode tudo, ele não está sujeito a limitações, porque ele está criando uma nova ordem jurídica para o Estado. Já o poder constituinte derivado, não. Ele sofre limitações, porque ele está condicionado a uma tramitação que está estabelecido na própria Constituição. Por exemplo, ele sofre uma limitação de ordem material. O que quer dizer isso? Ordem material quer dizer
que determinados dispositivos da Constituição são intocáveis, não podem ser maculados. Como, por exemplo, o artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas. Não será objeto de apreciação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico. Isto aí são cláusulas pétreas, são intocáveis. Então isto aí é uma limitação de forma material, assuntos da Constituição que são intocáveis. Formal. O aspecto formal, ele está exatamente no artigo 60 da Constituição. Por exemplo, olha, refere-se ao inciso 1, 2 e 3, por exemplo. Proposta de emenda só pode ser apresentada pelo Presidente da República, por 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria de seus membros. Então isso aí é uma limitação formal. Vocês observam que quando eu falei em emenda, ou melhor, quando eu falei em leis complementares e leis ordinárias, que eu falei na iniciativa, que é a fase introdutória, que é a apresentação do projeto, eu disse que pode ser apresentado por qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso, pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelos cidadãos pela iniciativa popular. Vocês observam que o leque é mais amplo para as leis complementares e leis ordinárias. Já a emenda não. Só o Presidente, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado e a maioria das Assembleias Legislativas das unidades da Federação. Então esta é a limitação formal, é o procedimento para se fazer uma emenda. Nós temos também a limitação circunstancial, quer dizer que tem determinados momentos que a Constituição brasileira não pode ser emendada. Circunstâncias, momentos, quais são? Ela não pode ser emendada na vigência do estado de sítio, nem na vigência da intervenção federal. Estado de sítio é quando há grave perturbação da ordem pública, que o governo não pode controlar por meios pacíficos. Decretando o estado de sítio, ele suspende vários direitos e garantias individuais e fica à vontade para agir. Já a intervenção federal é aquilo que está no artigo 34, é quando a União intervém nos estados. Aí tem as várias situações. Então, nesses dois momentos, momento do estado de sítio e momento da intervenção federal, não se pode mexer na Constituição. Vocês devem estar lembrados daquele episódio que houve no governo do Michel Temer. Michel Temer queria sair do governo, mas deixar a reforma da Previdência prontinha, né? Só que ele percebeu que ele não ia considerar, não ia poder concretizar, ele não ia concretizar esta reforma previdenciária. E o que ele fez então? Ele decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, alegando grande perturbação da ordem pública, não é? Por causa dos traficantes, do crime, tudo. Só que não foi por isso, não.
Ele decretou a intervenção porque, decretada a intervenção, ele não podia alterar a Constituição. E a reforma da Previdência iria mexer com a Constituição. Então ele aplicou essa aí. Disse que, como estava em intervenção o Estado do Rio de Janeiro, a Constituição não podia ser alterada, né? Ora, controlar traficante é que manda no Rio, não é? É como carnavalesco é que manda no Rio de Janeiro. Inclusive foi eles que trouxeram o vírus, né, para ir. Em pleno carnaval tinha gente morrendo lá. Bom, então isto aí são limites circunstanciais. Então, as emendas, por serem feitas pelo poder constituinte derivado, sofrem limitações materiais, formais e circunstanciais. Saímos da emenda e vamos para outro tipo de lei, de um procedimento especial, que são as leis delegadas. As leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República, por delegação do Congresso Nacional. O presidente solicita ao Congresso uma autorização para fazer uma lei e o Congresso dá esta autorização expressa através de uma resolução. Esta é a lei delegada. Então, a lei delegada é aquela lei que é elaborada, editada pelo presidente da República. Medidas provisórias, elas ocorrem em situações de emergência, né? Medida provisória, em momentos de urgência e relevância, o presidente decretará a medida provisória que deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional. Deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional para que então possa ser transformada em lei. A vigência é de 60 dias, que são prorrogáveis por mais 60 dias, ou seja, 120 dias. Findo este prazo, se ela não for transformada em lei, ela perde a eficácia, ela perde o valor, ela perde a vigência, né? Nós tivemos o caso aí do emprego verde e amarelo do Bolsonaro, né? A medida provisória caducou ontem e foi revogada, correto? Tudo bem. Então, medida provisória, ela é de competência do presidente da República, mas deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional. E a sua eficácia, a sua validade é de 60 dias, prorrogável por mais 60. Findo o mesmo, ela perderá o seu valor, perderá a sua eficácia. Então, o decreto legislativo, é importante se enfatizar que, sendo de competência exclusiva do Congresso, não necessita da sanção do presidente da República. Está capitulado no artigo 49, conforme falamos, seus incisos. Por exemplo, ausentar-se o presidente e o vice por mais de 15 dias, tem que ter licença do Congresso. Declarar guerra, celebrar a paz, presidente da República tem que ter. E, sendo exclusiva, você vai ver também, por exemplo, o dispositivo referente a decreto legislativo, é aquele de tropas estrangeiras. Para transitar no território nacional, tem que ter licença do Congresso Nacional. Então, reafirmando mais uma vez, a característica ímpar do decreto legislativo é que ele não necessita da sanção do presidente da República.
porque, sendo de competência exclusiva, exclui-se essa possibilidade de sanção ou de veto. Tudo aquilo que está nos incisos do artigo 49 está enquadrado, está referendado como decreto legislativo. Resoluções. Resoluções são atos normativos através dos quais Congresso, Câmara e Senado regulamentam suas atividades privativas, né? Podemos dizer administrativas até. Por exemplo, o presidente da República quer editar uma lei delegada, ele tem que pedir autorização para o Congresso. E o Congresso dará esta autorização através de uma resolução, quer dizer, um ato administrativo privativo do Congresso. O Senado quer conceder licença para um senador, para tratamento de saúde, para tratar de interesses particulares, ele vai conceder através de uma resolução. A Câmara também, o deputado pede licença para tratar de interesses particulares, concederá esta licença através de resolução. Então, resolução está voltado para as atribuições administrativas, que pode ser de competência do Congresso, pode ser de competência da Câmara ou pode ser de competência do Senado. Aí encerramos o processo legislativo, posteriormente faremos o exercício sobre ele e depois uma atividade. Fiquem com Deus.